Oi, gente, a paz, vamos ler o capítulo 10 agora, viu? Que diz assim: Tola é Jair, juízes dos israelitas. Começando nossa leitura assim, ó. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Poá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, montanha de Efraim, eram efraimitas. Efraim e julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir, e depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos, e tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram de Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Começa um novo versículo com um novo título que diz assim, ó: servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses filhos de Amon, e aos deuses filisteus, e deixaram ao Senhor e não serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e velaram aos filhos de Israel 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, da terra dos amorreus, que está em Gileade. Gileade era um lugar onde o povo de Israel habitava também. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos honrar nosso Deus, servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios, dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos solônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimem quando a mim damastes, não vos livrei,
eu então da sua mão, contudo vós me deixaste a mim e servistes a outros deuses, pelo que vos livrarei mais ainda e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo de vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos e faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, não somente te rogamos que nos livres neste dia e tiraram aos deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel, e os filhos de Amon se convocaram e se puseram ao campo de Gileade, e também os de Israel se congregaram e puseram em campo em Mispa. Então o povo, príncipe de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça todos moradores de Gileade. Somente até aqui. O povo de Israel começaram a servir outros deuses. Amorreus, filisteus, tudo. E Deus não se agradou. Então Israel olhou para dentro de si e começou a clamar ao Senhor, orar e clamar ao Senhor. Fala: Senhor, eu pequei contra ti. O Senhor fala assim: porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas e dos que oprimem, quando a mim clamastes, não vos livrei então da sua mão, contudo vós deixastes a mim, deixaste Deus para servir a outros deuses. Vos deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais ainda aclamai deuses que escolhestes, que o livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram: Senhor, pecamos de fazer-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Então isso era os israelitas murmurando e se arrependendo. Disseram ao Senhor: pecamos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Então somente rogamos que nos livraste neste dia e tiraram deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Foi uma desgraça em Israel. Por quê? Porque eles se arrependeram por servir outros deuses. Por causa de quê? Por causa do rei deles, dos reis que eles definiram ser,
que eles declararam por si próprio rei, entendeu? Então se declararam por si próprio rei, o Israel todo se arrependeu e clamaram ao Senhor, pedindo perdão para que, porventura, o Senhor o cobrasse da forma na qual o Senhor quisesse. E o Senhor falou: se serviste outro Deus, continue servindo ele, e eles talvez te ouvirá. Talvez eles possam te ouvir, entendeu? O Senhor quis dizer bem assim nesses últimos versos que eu li, que talvez eles podem te ouvir. Se vós quiseste servir a outro Deus, no tempo o Senhor quis falar como se fosse assim, entre aspas, não tem problema, pode servir, contudo que faça o que eles pedem e eles façam o que vocês querem, então continuem servindo. Eu me retiro fora disso, Senhor. Estava tentando tirar dele da reta, entendeu? Como se fosse assim, irmãos. Deus abençoe. Quem gostou, vai se inscrevendo, vai deixando o like. Eu vou ler mais um daqui a pouco. Estamos juntos pela graça e misericórdia, viu?